Querido irmão, querida irmã, para essa segunda-feira da 11ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de junho, dia de Santo Antônio de Pádua, temos como proposta de reflexão o texto de Mateus, capítulo 5, do versículo 38 ao 42. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, a questão do olho por olho era a lei que procurava limitar a violência ou a agressão. O agredido não podia revidar mais do que recebeu. É quase uma atitude natural reagir de forma agressiva diante de uma ofensa ou agressão. Violência gera violência. Jesus nos ensina a superar esse comportamento e propõe fazer gestos de bondade ao sofrer alguma agressão. Ou seja, enfrentar a lógica do mal com a não violência. O mal é vencido pelo bem e o ódio é vencido pelo amor. O caminho proposto por Jesus é o único para eliminar a espiral de violência vigente na nossa sociedade e nos nossos relacionamentos. Com essa proposta, Jesus não nos pede passividade ou tolerância diante da violência, mas propõe o caminho do bem e do amor. São atitudes que desarmam o adversário e o deixam impotente. Assim cria-se um clima de fraternidade, harmonia e paz. Querido irmão, querida irmã, a palavra de hoje nos aponta um ideal de não violência. Não à violência, à revanche, à vingança. Estamos no Sermão da Montanha. Jesus explica que no tempo do reino de Deus é preciso superar a lei do talião. Essa lei estabelecia o revide na mesma moeda da ofensa, não mais. Olho por olho, dente por dente. A proposta de Jesus supera essa resposta de vingança já contida pela lei. Não ceder à violência de forma nenhuma é o que ele nos pede. Não responder à violência com a violência, mas exercitar a paciência, a generosidade e o perdão. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Cantamos na oração de São Francisco. E deixar sempre aberta a porta para a reconciliação com quem nos ofendeu. Querido irmão, querida irmã, a proposta desse dia exercitar-se para não responder às ofensas no mesmo nível. E reze assim comigo. Ó Mestre, a vingança é o triste reflexo do ódio que habita o coração das pessoas. Alimenta-nos, Senhor, com sentimentos de perdão. Faze-nos cultivar sempre um ambiente de harmonia e paz. Amém. Querido irmão, querida irmã, dando continuidade à reflexão da palavra de Deus, da liturgia dessa segunda-feira, da 11ª semana do tempo comum, nesse dia 13 de junho, dia que celebramos Santo Antônio de Pádua, você poderá acompanhar na sua Bíblia os textos de 1 de Reis, capítulo 21, do versículo 1 ao 16, o texto de Mateus, capítulo 5, 38 a 42, e rezar o Salmo 5.
Uma vez que você já ouviu a proclamação do Evangelho com a reflexão, você agora poderá acompanhar também a leitura do primeiro livro dos Reis e, em seguida, a reflexão aplicada à vida. Naquele tempo, Nabote de Jezrael possuía uma vinha em Jezrael, ao lado do palácio de Acabe, o rei de Samaria. Acabe falou a Nabote: cede-me a tua vinha para que eu a transforme numa horta, pois está perto da minha casa. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou, se preferires, pagarei em dinheiro o seu valor. Mas Nabote respondeu a Acabe: o Senhor me livre de te ceder a herança de meus pais. Acabe voltou para casa aborrecido e irritado por causa desta resposta que lhe deu Nabote de Jezrael. Não te cederei a herança de meus pais. Deitou-se na cama com o rosto voltado para a parede e não quis comer nada. Sua mulher Jezabel aproximou-se dele e disse-lhe: por que estás triste e não queres comer? Ele respondeu: porque eu conversei com Nabote de Jezrael e lhe fiz a proposta de me ceder a sua vinha pelo seu preço em dinheiro, ou se preferires, eu lhe daria em troca outra vinha. Mas ele respondeu que não me cede a vinha. Então sua mulher Jezabel disse-lhe: bela figura de rei de Israel estás fazendo. Levanta-te, toma alimento e fica de bom humor, pois eu te darei a vinha de Nabote de Jezrael. Ela escreveu então cartas em nome de Acabe, selou-as com o selo real e as enviou aos anciãos e nobres da cidade de Nabote. Nas cartas estava escrito o seguinte: proclamai um jejum e fazei Nabote sentar-se entre os primeiros do povo e subornai 2 homens perversos contra ele, que deem este testemunho: tu amaldiçoaste a Deus e ao rei. Levai-o depois para fora e apedrejai-o até que morra. Os homens da cidade, anciãos e nobres concidadãos de Nabote, fizeram conforme a ordem recebida de Jezabel, como estava escrito nas cartas que lhes tinha enviado. Proclamaram um jejum e fizeram Nabote sentar-se entre os primeiros do povo. Chegaram os 2 homens perversos, sentaram-se diante dele e testemunharam contra Nabote diante de toda a assembleia, dizendo: Nabote amaldiçoou a Deus e ao rei. Em virtude disto, levaram-no para fora da cidade e mataram-no a pedradas. Depois mandaram a notícia a Jezabel. Nabote foi apedrejado e morto. Ao saber de que Nabote tinha sido apedrejado e estava morto, Jezabel disse a Acabe: levanta-te e toma posse da vinha que Nabote de Jezrael não te quis ceder por seu preço em dinheiro, pois Nabote já não vive, está morto. Quando Acabe soube que Nabote estava morto, levantou-se para descer até a vinha de Nabote de Jezrael e dela tomar posse. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Querido irmão, querida irmã, maldades acontecem em todas as épocas e em todos os lugares. Algumas delas são extremamente chocantes, que nos levam a perguntar como um ser humano é capaz de tal ato. Embora essas coisas ocorram com certa frequência, não podemos achar que isso seja normal e nos conformarmos com tais acontecimentos. É algo que deve nos chocar sempre, pois choca profundamente a Deus.
Vez por outra, os meios de comunicação evidenciam atos bárbaros praticados por pessoas que aparentavam ser normais e mostram a face do horror que escondem atrás de faces singelas. Hoje, a liturgia da palavra traz para a nossa reflexão essas situações, mostrando, de um lado, o exemplo do assassinato de Nabote por causa da sua vinha, e do outro, o evangelho, que mostra que muitos atos violentos acontecem porque levamos tudo a ferro e fogo, na lei do olho por olho, dente por dente. A humanidade tem esquecido o que significa perdão e misericórdia, e por essa razão multiplicam-se os atentados contra a vida, violência e morte. Como proceder diante dessas situações? O Evangelho traz a solução. Antes, porém, vamos recordar a primeira leitura. A primeira leitura mostra a cobiça do rei Acabe à vinha de Nabote. Ele queria comprar a vinha de Nabote, mas este não quis vendê-la. O rei, porém, não desistiu de obtê-la. Por intermédio de Jezabel, sua esposa, mandou assassinar Nabote para ficar com sua vinha. Uma tragédia parecida com tantas outras que vemos hoje, ainda hoje. Vemos acontecer ainda hoje. Pessoas que matam outras por muito pouco, por inveja, por ciúmes, por ganância, ou simplesmente para demonstrar poder. É a vida tratada com descaso. O desrespeito humano cresce cada dia e é preciso fazer algo para contê-lo. O evangelho de hoje aponta um caminho. Vale a pena pensar nisso. Não retribuir os atos de violência com outro ato de violência. Quem procede assim se vinga, mas não obtém a paz, nem o fim da violência. Isso vale para todos e em qualquer situação, desde os atos mais irrelevantes que ocorrem no dia a dia de nossa vida e que nos aborrecem, até os mais catastróficos que chocam o mundo. Todos precisam ser interrompidos pelo amor e pelo perdão. A lei do olho por olho é a lei da vingança, mas Jesus pede que não nos vinguemos. A vingança não é algo de Deus. A vingança é se igualar ou proceder pior que o outro. Oferecer a face direita a quem esbofeteou a face esquerda não é algo fácil de fazer. Somente os grandes, as pessoas de Deus que conseguem tais atos. O mesmo procedimento de perdão deve ocorrer em relação àqueles que lhe tomam a túnica. Quando assim procedemos, colocamos um fim na violência, pois desarmamos o violento com atos de amor. É nessa linha que seguem as recomendações do Evangelho de hoje. Jesus pede que sejamos pessoas cuja justiça ultrapasse a justiça das leis humanas. Assim sendo, não devemos entrar no jogo dos maldosos para não nos igualarmos a eles com atitudes semelhantes. Quem paga o mal com o mal se iguala no nível da maldade e em nada difere daquele que praticou o mal primeiro. Por isso, Jesus recomenda pagar o mal com o bem. Quando agimos assim, rompemos o ciclo da maldade, colocando nela um ponto final. Somente os que têm fé agem dessa maneira. Dar a outra face significa não retribuir o mal com que o outro praticou contra nós. Dar também o manto quando alguém quer tomar a túnica é mais que uma atitude de não resistência. É um ato, é um gesto nobre de profunda bondade que leva ao extremo o ato de amar o próximo. Todas essas recomendações nos ajudam a entender como deve agir o discípulo de Jesus Cristo.
querido irmão, querida irmã, que os atos de violência não desacreditem nossa confiança em Deus e no ser humano. Mesmo que presenciemos atos chocantes, ainda é preciso acreditar no ser humano, pois ainda há muita gente de bondade e com misericórdia no coração. O número dos maus é bem menor do que o dos bons. Façamos nossa parte, perdoando, relevando as situações, e com nosso exemplo, outros poderão proceder da mesma maneira. Querido irmão, querida irmã, nós temos hoje celebrando Santo Antônio de Pádua, querido do nosso povo, foi um missionário muito fervoroso e sempre voltado para a caridade e formação da consciência social. Era amigo dos pobres e muito próximo do povo. Fascinado pelo ideal de São Francisco, entrou para a ordem franciscana. No pão que se costuma distribuir neste dia, ele vem nos lembrar de sua solicitude e caridade para com os pobres. Nos convida à fidelidade, ao amor para com os mais necessitados e ao Evangelho de Cristo. E é famosa o sermão de Santo Antônio de Pádua, que está na liturgia das horas desse dia, quando ele vai professar, né, vai proclamar que a palavra é viva quando são as obras que falam. Ele dizia: quem está repleto do Espírito Santo fala várias línguas. As várias línguas são os vários testemunhos sobre Cristo, a saber, a humildade, a pobreza, a paciência e a obediência. Falamos estas línguas quando os outros as veem em nós mesmos. A palavra é viva quando são as obras que falam. Cessem, portanto, os discursos e falem as obras. Estamos saturados de palavras, mas vazios de obras. Por este motivo, o Senhor nos amaldiçoa como amaldiçoou a figueira em que não encontrara frutos, mas apenas folhas. Diz São Gregório: há uma lei para o pregador que faça o que prega. Em vão pregará o conhecimento da lei quem destrói a doutrina por suas obras. Os apóstolos, entretanto, falavam conforme o Espírito Santo os inspirava. Está em Atos 2:4. Feliz de quem fala conforme o Espírito Santo lhe inspira, e não conforme suas ideias. Pois há alguns que falam movidos pelo próprio Espírito e usando as palavras dos outros, apresentam-nas como suas, atribuindo-as a si mesmos. Destes e de outros semelhantes, diz o Senhor por meio do profeta Jeremias: terão de se haver comigo os profetas que roubam um do outro as minhas palavras. Terão de se haver comigo os profetas, diz o Senhor, que usam suas línguas para proferir oráculos. Eis que terão de haver-se comigo os profetas que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, que os contam e seduzem o meu povo com suas mentiras e seus enganos. Mas eu não os enviei, não lhes dei ordens, e não são de nenhuma utilidade para este povo. Oráculo do Senhor. Está em Jeremias 23, 30 a 32. Falemos, portanto, conforme a linguagem que o Espírito Santo nos conceder, e peçamos-lhe humilde e devotamente que derrame sobre nós a sua graça, a fim de podermos celebrar o dia de Pentecostes com a perfeição dos 5 sentidos e na observância do Decálogo. Que sejamos repletos de um profundo espírito de contrição e nos inflamemos com essas línguas de fogo, que são os louvores divinos. Desse modo, ardentes e iluminados pelos esplendores da santidade,
mereceremos ver o Deus uno e trino. E reze assim comigo esta oração. Deus eterno e todo-poderoso, que deste Santo Antônio ao vosso povo como insigne pregador e intercessor em todas as necessidades, fazei-nos por seu auxílio seguir os ensinamentos da vida cristã e sentir a vossa ajuda em todas as provações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.